pessoas para vir ao Redenção. Você já convidou alguém não evangélico para estar com a gente no Redenção? A gente sabe que o intuito do Redenção é promover avivamento, unidade, mas também é esse amor com missões. A gente crê que uma igreja ativa, uma igreja que vive um verdadeiro avivamento, também é uma igreja que tem amor com missões, né? O avivamento, ele provoca isso. O avivamento gera quebrantamento, o avivamento gera arrepio, o avivamento gera esse mover, esse sobrenatural que a gente vive esses dias, mas o avivamento, sobretudo, também, querido, ele gera amor por missões. E é sobre isso que eu queria falar com você. Se você tem sua Bíblia aí, abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Um texto muito conhecido que eu queria compartilhar com você. Na verdade, eu queria relembrar você. Eu sei que você já conhece essa passagem. Eu sei que você já deve ter escutado sobre a visão de Isaías, sobre o divisor de águas que aconteceu na vida desse cara chamado Isaías, um profeta do Senhor, um homem muito usado por Deus, mas que, num dado momento da sua vida, a vida dele virou do cabeça para baixo. Quando Isaías de fato entendeu o que era avivamento. Quando Isaías de fato entendeu tudo isso que nós estamos vivendo como juventude aqui na Rede Jovem, tudo isso que nós estamos vivendo no Redenção, no pré-redenção, nos nossos encontros, Isaías ele entendeu. E eu quero compartilhar com você um texto que está no capítulo 6 de Isaías, que diz o seguinte, é um texto bastante conhecido. Diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Está sem áudio, peraí, rapidinho. Foi? Gente, voltou o áudio, o Alan já acabou de me informar. Então diz o seguinte, a partir do verso de número 1, do capítulo de número 6, do livro do profeta Isaías, um texto muito conhecido. Acompanhe comigo, por favor. A visão de Isaías acerca do seu chamado. Diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O verso 4 diz: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça, ou seja, teve um avivamento. O 5 diz: então eu disse, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito também no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com a pinça. O 7, com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Depois disso eu ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, é um texto muito conhecido. Alguns já ouviram muito eu falar sobre esse texto. E eu não poderia deixar de falar esse texto nessa live. Porque, primeiro, a gente fala muito sobre avivamento. A gente está vivendo em uma época, num âmbito de todas as igrejas que falam muito sobre avivamento. Mas a gente precisa entender o que é avivamento. Avivamento não é simplesmente uma emoção espiritual. Avivamento não é simplesmente, rodar, cortar laço. Muita gente aí ri com os vídeos que a gente faz, eu e Dalias. Mas avivamento não é simplesmente marchar na terra. Não é simplesmente cortar laço. Não é simplesmente pular, cair, ficar 1 hora ali caído. Não. Avivamento vai muito além disso. Avivamento exige constância. Avivamento exige redenção, que é arrependimento. Avivamento exige mudança de pensamento. Aquilo que Jesus pregou, metanoia.
E tudo isso a gente percebe nesse capítulo 6 de Isaías. Isaías, ele começa o capítulo 6, ou o momento de divisor de água da sua vida, da sua história, dizendo no ano em que as coisas estavam feias, no ano em que a casa tinha caído, no ano em que a crise chegou para a nação de Israel, no ano em que tudo parecia estar perdido, estar errado. O capítulo começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Para algumas pessoas, elas acreditam que o rei Uzias, ele era primo de Isaías. Mas, sem entrar nesse âmbito de família, ou descartando essa possibilidade de que o rei Uzias fosse primo de Isaías, mas só pelo simples fato de um rei, de uma nação de Israel, de uma nação israelita ter partido, morreu, aquilo já era um motivo de desespero para aquela nação. Aquilo já era um motivo de muita crise para aquela nação. Porque a morte de um monarca trazia muitas incertezas para a nação. Quem é que iria assumir aquele trono? Quem é que iria assumir? Será que era um rei bom? Será que era um rei mau? Como é que seria o futuro da nação? Não sei se você já está entendendo, nós estamos vivendo hoje um tempo de incerteza. Muita gente perdeu suas fontes de renda, muita gente perdeu os seus trabalhos, muita gente perdeu os seus investimentos, seus empreendimentos. Muita gente está vivendo tempos de incerteza, de desesperança. E é justamente em momentos como esse que Deus ele usa de oportunidade para que a gente possa viver um divisor de água na nossa vida. Eu falei muito isso durante essa pandemia. Muita gente já falou sobre esperança. Muita gente já falou sobre um tempo secreto. Muita gente já falou da oportunidade de passar pela crise e pegar a crise para fazer um trampolim para algo extraordinário que Deus quer fazer na sua vida. E foi justamente isso que Isaías ele percebeu. No capítulo 6, Isaías passa por um momento de circunstância adversa e ele viveu um avivamento. Ele viveu algo sobrenatural. Ele viveu um divisor de água na sua vida. A Bíblia diz que ele contemplou a glória de Deus. Será que é possível alguém contemplar a glória de Deus? Não que de fato ele tivesse enxergado na plenitude a glória de Deus, mas aquela visão foi algo tão forte, foi algo tão majestoso, que aquilo trouxe um avivamento para a vida de Isaías. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você sobre o arrependimento sobre o avivamento, melhor dizendo, é que o avivamento ele gera arrependimento. Quando Isaías ele se depara, Alan, com aquela visão, com aquele ser, com aquela glória, a primeira coisa que a Bíblia diz é que ele fala: eu vou morrer, ai de mim, porque eu sou um pecador, porque eu sou um cara de lábios impuros, porque os meus olhos viram a Deus, mas eu não sou merecedor daquilo. Eu tenho um tempo de arrependimento. E a primeira coisa que a gente percebe foi justamente isso. E aquele arrependimento de Isaías não foi um arrependimento forçado. Não. Tem muita gente que, eu me arrependi daquilo que eu fiz, eu me arrependi daquele pecado, eu me arrependi daqueles caminhos que eu estava trilhando, mas na verdade o seu interior, ele queria de novo fazer aquilo. É a famosa frase, Deus me livre, mas quem me dera, né? Se vier, eu tô pegando de novo, se acontecer, eu vou cair no mesmo laço de novo. Não, Isaías, ele teve um arrependimento. E é isso que eu quero passar para você, para que você possa entender que avivamento exige arrependimento. Isaías, ele enxergou a sua própria natureza pecaminosa. Isaías, ele já profetizava, Isaías já era muito usado por Deus, mas Isaías era um tipo de cara que só enxergava os erros dos outros. No capítulo 1, ele começa a falar com o povo de Israel, dizendo: olha, vocês são tudo pecador, vocês têm tudo a boca podre, vocês são o cúmulo da sociedade. Era só um Isaías que olhava para os erros e apontava os erros dos outros. Isaías chegou a dizer: olha, vocês
são tudo pecador, tão pior do que um boi, do que um jumento, porque até o boi conhece o dono, mas você não conhece o Deus que você serve. Era um Isaías que apenas criticava, mas quando Isaías contempla a glória de Deus, quando Isaías vive um verdadeiro avivamento, é o Isaías que olha para si, é o Isaías que enxerga que ele também era pecador, era o Isaías que enxergava que ele era farinha do mesmo saco. Nós precisamos entender esse arrependimento, querido. Pare de ficar procurando erro nos outros. Pare de ficar querendo buscar uma aceitação de outros. Comece a enxergar. Eu quero que você feche seus olhos. Comece a perceber áreas que precisam ser mudadas por Deus na sua vida. Olhe para você e comece a dizer: Deus, eu preciso do teu toque. Eu preciso, assim como Isaías, que o Senhor envie, Senhor, o teu querubim, Senhor, se preciso, para queimar a minha iniquidade. Eu reconheço, Deus. Que coisa linda, queridos, é quando a gente reconhece a nossa falha, os nossos pecados. Isaías, ele mesmo profeta, mesmo sendo um cara muito respeitado, ele disse assim: ó, eu tenho um lábio podre. Imagina um pastor tendo que reconhecer, vamos imaginar aqui, um pecado muito grave. Imagine alguém que tem um grande status na sociedade tendo que reconhecer a sua falha. Mas eu quero te dizer que isso não é motivo de vergonha. Muito pelo contrário, eu quero te encorajar a confessar, sabe? A entregar, dizer: olha, Deus, eu sou isso mesmo, me muda, me transforma, queima, Senhor, a minha iniquidade. E foi isso que Isaías, ele viveu, um arrependimento. Avivamento, ele tem arrependimento, mas avivamento também tem uma mudança de mente. Quando você se arrepende, sua mente é transformada. E é isso que nós estamos clamando nesse Redenção. É isso que nós temos clamado em todos os nossos eventos que nós estamos fazendo, encontrão, pré-redenção, jejuns, ensaios. A gente quer não só apenas um avivamento à brasileira, um avivamento falso, mas nós queremos formar uma geração de mentes transformadas. E não é simplesmente uma mente moldada pelos padrões da sociedade. Não é uma mente moldada por filosofia. Não é uma mente moldada por antropologia. Eu sei que você, que é um jovem cristão, que faz uma faculdade, que está, sei lá, no seu ensino médio, ou até mesmo no ensino fundamental, você passa por várias crises existenciais. São professores querendo colocar na sua cabeça que Deus não existe, que o que vai nortear a tua mente, as relações sociais, a antropologia, sociologia, mas eu quero te dizer, não! A palavra de Deus diz pra gente não se conformar com o sistema, não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. E eu quero te perguntar, será que você já transformou a sua mente? O avivamento, ele tem essa tendência de gerar em nós essa transformação. E é isso que nós queremos te clamar. Deus, nós queremos te clamar nesta noite, Pai. Feche teus olhos. Eu já vou encerrar. Eu queria orar por você. Queria entregar esse primeiro tempo. O Gabriel já chegou. Obrigado pelas orações de vocês. Já está aqui. No próximo bloco ele vai entrar. Mas antes da gente ir para uns vídeos que o Alan vai soltar, eu queria orar por você. Para que haja na sua mente, no seu coração, uma transformação, um toque do Espírito Santo, um toque desse fogo. Quando a Bíblia está falando de fogo, aqui no livro de Isaías, ele está falando de purificação. Quando Isaías reconheceu, a primeira coisa que acontece é Deus mandar um serafim com uma pinça, com brasa, e tocou na sua iniquidade. Por que ele não tocou na cabeça? Por que ele não tocou na perna ou no braço? Foi porque justamente na área que Isaías confessou que era falho, vocês lembram que ele confessou o quê? Ai de mim, eu vou morrer porque os meus lábios são impuros. E foi justamente na área que Deus ele tocou. E Deus ele está falando para você, confesse as suas falhas e eu vou mandar o meu toque, vou enviar o meu toque, vou enviar o meu fogo e ele irá purificar, não importa o tamanho do teu pecado, ele irá purificar.
Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa primeira parte, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe esse entendimento racional do que é o teu verdadeiro avivamento, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, que estão nos acompanhando. Obrigado, Senhor, por cada coração, Deus, que se dispôs a esse tempo de adoração, de entendimento. E eu quero te pedir, Pai, para que haja muito mais do que um mero sensacionalismo, Senhor, um mero arrepio. Que haja transformação de mente, que haja transformação de corações, Senhor. Que haja em nós, Senhor, a mente do teu Filho, Jesus, Pai. Para que ele, Senhor, e somente ele seja entronizado, Senhor. Para que ele, somente ele seja engrandecido, Senhor, pelos séculos dos séculos. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.